Quem aqui já desistiu de alguma coisa? Que buscou, que tentou, que orou, ou que correu atrás, um emprego, um estudo, uma pessoa que falou tanto e ela não ouviu? Alguém aqui com certeza em algumas circunstâncias já desistiu. E hoje, essa semana, Deus falou comigo no meu coração: não desista. Por mais difícil que possa estar a situação, por mais difícil que possa parecer alguma coisa na nossa vida, Deus ele está aqui e Ele diz: não desista. Um dos maiores atos que Deus teve na nossa vida está lá que é João 3,16. Vou pedir para a irmã Maria Luísa ler para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Aleluia. Então, quando eu era pequena, que eu vinha para o culto, um dos primeiros versículos que eu aprendi foi esse. E quem falava mais era a irmã Noralda e a irmã Maria Luísa. E eu gravei, não de ler, porque eu ainda não lia, mas de ouvir as irmãs. Então é um dos versículos que eu aprendi desde pequena. E esse versículo ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho lá na cruz por causa dos nossos pecados, para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. Imagine a dor que Jesus sentiu naquele momento e a vontade de desistir, mas ele sabia que Deus era com ele. E quem somos nós para desistir de algo que Deus coloca na nossa vida? Pois ele já venceu tudo. Então, essa palavra ela vem para trazer ânimo no nosso coração, porque nos últimos anos, vamos dizer assim, as coisas estão ficando mais difíceis. Mas pode ter certeza que para nós que cremos num Deus vivo, as coisas se tornam muito mais fáceis, vamos dizer assim, do que aqueles que estão sofrendo lá fora. Sem uma palavra de conforto, sem uma palavra de ânimo, sem a palavra da salvação. Muitos estão desistindo, muitos estão se entregando para coisas que não é do Senhor, porque não tem o entendimento que Ele veio e Ele já venceu. Amém? Então, quando eu e você recebemos o Senhor nas nossas vidas, a gente não deve nunca, e infelizmente, muitos fazem reclamar. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e entende que Jesus foi morto e crucificado por causa dos nossos pecados, nós não podemos recuar. Amém? Então, que cada um de nós possa prosseguir naquilo que Deus tem feito para nós, naquilo que Deus projetou para nós. Devemos permanecer mesmo quando tudo está parecendo complicado, tudo parece difícil, as coisas não estão bem, mas precisamos e devemos permanecer. Pois Deus, Ele não desistiu e Ele não vai desistir. Efésios 2, do 4 ao 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça de sois salvos. Então, por que desistir? Ele é misericordioso e Ele deu o seu amor por nós. Ele entregou o seu único filho na cruz por nós. Então, cada vez que, às vezes eu tento desistir, eu penso que Deus, Ele é comigo. Amém? E Ele é com você. Não importa a circunstância, não importa quanto tempo você já orou, não importa quanto tempo você já caminhou, Deus é com você e Deus é comigo. Em Romanos 5, 8 diz: mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Mais uma vez aqui falando do amor de Deus, que deu o seu único filho. Precisamos entender que Deus, Ele tem para cada um de nós o melhor.
a gente sempre escutou e sempre escuta, e a palavra de Deus, ela relata que Deus ele tem promessas nas nossas vidas. E muitas vezes quando a gente inicia uma vida com Deus e as coisas começam a dar errado, a gente quer recuar. E muitas vezes a gente perde as bênçãos que Deus tem preparado para nós, porque recuamos de um topo ao outro, ou de uma montanha a outra, existe sempre um vale. Não tem como, a não ser que você pegue um avião, né? E vá, mas não tem como você passar de um topo para o outro sem passar pelo vale. E o vale, muitas vezes, é o momento em que Deus nos quebranta e que molda o nosso coração. Porque se nós conseguíssemos chegar diretamente ao topo, nós nem iríamos reconhecer o sacrifício de Jesus lá na cruz por causa dos nossos pecados. Quando tudo está bem na nossa vida, a gente muitas vezes esquece do sacrifício lá na cruz. E quando estamos no vale, Deus dá aquele chacoalhão e fala: eu estou aqui e você está aí hoje, porque eu mandei o meu filho lá na cruz morrer por causa dos teus pecados. Então o vale também ele serve para a gente ser moldado, para a gente a cada dia aprender. Deus, ele não prometeu para nós um caminho totalmente plano, né? Deus não prometeu para nós, que nem diz o ditado aí popular, mar de rosas. Deus, ele prometeu para nós que ele é um Deus que pode todas as coisas. Mas se desviarmos do caminho dele, não teremos as promessas que ele tem para nós. Os irmãos aqui conhecem toda a minha história e muitas coisas que eu vivi. E uma das coisas mais difíceis que aconteceu na minha vida foi a faculdade. E eu, por muitas e muitas vezes, eu quis desistir. Mas eu sabia que Deus era comigo e que eu ia vencer, apesar de todas as dificuldades que eu tinha. E Deus, ele me ajudou e eu venci. Passei por muitos vales, mas alcancei o topo com a glória do Senhor. Toda a honra e toda a glória para Ele. Tantas outras coisas que a gente quer desistir, mas Deus olha para nós e diz: eu posso todas as coisas. Precisamos passar pelo vale, mas temos a opção de passar sozinhos ou desistir no meio do caminho, ou de confiar no Senhor, que é o Senhor da nossa salvação. Lá em Gálatas 2:20: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. A fé em Cristo, a fé no Deus vivo, não desistimos. Quando a gente busca aquele que é o autor da fé, a gente não é capaz de desistir, porque Ele nos firma, Ele nos ajuda a prosseguir. Faz 20 dias que eu tenho experimentado uma bênção do Senhor e eu ainda não comentei com os irmãos. Faz em torno de 20 a 25 dias que o meu pai parou de beber por conta. E eu só tenho a agradecer, porque muitas vezes a minha vontade era desistir, dos meus irmãos era desistir, da minha mãe era desistir, de muitas pessoas era desistir, porque falava e ele não ouvia. E ele não escuta mesmo as pessoas falar, mas Deus escuta a nossa oração. E eu tenho certeza que Deus tem trabalhado no coração dele, porque faz 20 dias que ele parou por corpo, ele não toma remédio para ansiedade, para nada. E ontem eu fui lá e ele estava uma bênção de conversar. Então todas as vezes que eu orei, que eu pedi, Deus estava escutando. Amém. Muitas vezes você olha para uma família que está desestruturada, às vezes acontece alguma coisa e do nada você olha para aquela família, ela está prosperando. Às vezes um ministério que está passando por dificuldade e do nada você olha e o ministério está se levantando. E esse do nada é muito tempo em que Deus está trabalhando. As pessoas elas vêm de repente,
mas Deus está trabalhando há muito tempo. Amém. E eu creio que nessa igreja não é diferente, na tua vida não é diferente. E do nada as coisas vão melhorar na tua vida. O que nós precisamos é não retroceder, é sempre andar adiante com fé em Cristo, naquele que deu a vida por nós. Amém? Permaneça no lugar que Deus te colocou, não desista, pois Ele aquieta teu coração. Lá na palavra diz: aquieta-te, eu sou o teu Deus. Muitas vezes a gente está com o nosso coração atribulado, mas Deus vem nos aquietar e dizer: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus das causas impossíveis, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que traz de volta. Quantas vezes a gente perdeu alguma pessoa que a gente gostava tanto, que a gente queria tanto próximo da gente, andando com Jesus, mas Deus traz de volta. O que vale é a gente nunca desistir de orar, nunca desistir de buscar. Nunca devemos colocar um ponto final na nossa história, pois aquele que é o autor da vida, ele continua escrevendo a tua história. Muitas vezes a gente quer colocar um ponto final na nossa história e não vou mais resolver, e não quero mais, não vai dar certo. Mas o autor da vida, ele ainda está escrevendo a tua história. E a verdade, a tua história já está escrita, mas ele só continua se você deixar. Muitas vezes a história das pessoas tem sido finalizada porque eles vão para outros caminhos. Mas Deus, ele tem um projeto e ele tem uma história para cada um de nós. E se nós entregar o nosso coração, o nosso caminho a Ele e a nossa vida e confiar, nós teremos vitória em Cristo. Amém? Existe um processo para que as coisas se cumpram. Às vezes demora, às vezes não. Mas precisamos ter paciência, porque o propósito de Deus, ele existe. E no tempo certo, vamos ter a vitória. Então não tem como pular as etapas. Às vezes a gente queria pular etapas, né? Mas não tem como pular etapas. Deus é aquele que faz as coisas tudo certinho. Muitas vezes a gente não entregar o nosso caminho e querer fazer do nosso jeito, a gente tropeça e cai. Mas Deus é poderoso, maravilhoso, para nos ajudar a viver uma vida com Ele e a ter a nossa história escrita apenas por Ele, sem ninguém colocar o dedinho ali para escrever, para distorcer as palavras de Deus. Mas o justo, lá em Hebreus 10:38, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder minha alma, não se agradará dele. Então, olha o que está escrito aqui: o justo viverá pela fé. Uma pessoa que desiste é porque a fé está enfraquecida. E precisamos correr e buscar a fé para não retroceder. Uma das formas de a gente não desistir é saber que Ele cuida de nós. Amém. Saber que Ele é o nosso Pai. Que Ele cuida das tuas causas. Às vezes a gente quer guerrear por Ele. Às vezes a gente quer fazer as coisas com as nossas mãos. Mas Ele cuida de nós. Ele luta por você. Ele luta pelas tuas causas. Não precisamos correr sozinhos. Muitas vezes lá na faculdade eu ficava desesperada porque eu não sabia nada. Mas eu pedia a Deus: por favor, me ajuda, me capacita, me faz entender. E Ele vinha. Claro que tinha que ter meu esforço. Muitas vezes a gente quer de Deus, mas a gente não se esforça. E muitas vezes a gente se esforça, mas a gente quer para ontem. A gente não espera nele. Então Deus tem trabalhado isso no meu coração. Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda ama? De sorte que não se compadeça do filho do seu filho. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, para a gente ver o cuidado de Deus conosco. Se acaso uma mãe vier se esquecer do seu filho,
Ele não vai se esquecer. Se muitas vezes a gente acha, Deus esqueceu daquela oração que eu fiz ou daquela oração que eu tenho feito, Ele não esqueceu. Ele está esperando o tempo certo e na hora dele vai acontecer. Porque Ele cuida de você, Ele cuida, Ele luta por você. Basta a gente acreditar e confiar no Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode. Em Salmos 37, 4 ao 5. Amém, glória a Deus. Entrega o caminho ao Senhor e no mais Ele fará. Nós não sabemos o que vai ser de nós daqui para frente. De nós sabemos, né? Aleluia. Nós buscamos a salvação, mas não sabemos o que vai acontecer no mundo, o que vai acontecer no nosso país. Mas nós temos a certeza que se buscarmos e orarmos e buscarmos a presença do Senhor, não vamos perecer, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus que cuida das nossas causas, Ele é o Deus que se preocupa com a tua dor, Ele é o Deus que se preocupa com aquilo que tem tirado o teu sono, Ele é o Deus que se preocupa com as nações, Ele é o Deus que se preocupa com as pessoas que têm passado necessidade. Ele é o Deus que se preocupa com as pessoas que estão enfermas. Ele é o Deus que tudo pode. Então nós, como cristãos, aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que oram, aqueles que buscam a presença de Deus, não podemos desistir. Por mais difícil que pareça, não podemos desistir. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Exércitos, é conosco. Amém. Amém. Se permanecermos firmes, quanto menos esperamos, do nada as coisas vão acontecer. Amém. E a resposta vai chegar. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovaram as suas forças, subiram com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Aleluia, os que esperam no Senhor. Aleluia, Deus. É muito bom quando a gente tem a oportunidade de ler a palavra e de perceber que Deus, Ele cuida de nós. Ele traz aqui textos que nos animam, que nos impulsionam, que não nos deixa desistir. Ele é um Deus tremendo, Deus maravilhoso, que deixou as Escrituras para que a gente possa entender que com Ele a vitória dele. Lá em Filipenses 3,14 diz: prossiga para o alto, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Prosseguir. E a nossa missão aqui é não desistir e buscar a salvação. Essa semana eu orei também pelo meu pai, porque eu quero sim que ele pare de beber, mas o que mais, e eu sei que esse é o primeiro passo, mas o maior desejo, e eu sei que é o desejo do Senhor, é a salvação dele. Amém. A gente quer sim que os nossos filhos estejam na igreja, a gente quer sim que os nossos familiares venham para a igreja, mas a gente quer que eles sejam salvos, que eles reconheçam o Senhor como o único Salvador da vida deles. Então, às vezes eu fico pensando e eu olho para alguns familiares e vejo, mas é tão difícil, a gente brinca, né, de falar, parece que a cabeça é dura, não querem ouvir, mas uma das coisas que Deus colocou no meu coração é muitas vezes não bater de frente, mas é dobrar o joelho e entregar para o Senhor. E isso é uma coisa que eu tenho experimentado com o meu pai e com outras pessoas. Muitas vezes eu falava e chega uma hora que você cansa de falar, mas você não pode cansar de orar. Você não pode cansar de buscar a presença de Deus, porque a resposta vem. Então, essa palavra ela vem para trazer ânimo no nosso coração. Não desistir.
Às vezes a gente olha para as circunstâncias, mas Deus, Ele olha muito além. E Ele olha o que está dentro do nosso coração. E o nosso desejo, se estiver alinhado com o desejo dEle, certamente se cumprirá. Para terminar, provavelmente vocês já conhecem muitos personagens da Bíblia que correram, que buscaram, que oraram, ministraram e muitas vezes, com certeza, tiveram vontade de desistir. Mas Deus, eles olhavam para Deus e sabiam que o Deus deles, todas as coisas, poderia fazer. Então, um deles era Josué, que nasceu escravo no Egito, precisou esperar 40 anos para entrar na terra prometida. 40 anos. E ele não desistiu. Então, não importa quantos anos a gente... Moisés, e não importa quanto tempo a gente vai orar ou vai correr atrás. O que importa é que nós sabemos que Deus tem a vitória. E a vitória é certa. E Ana também era um exemplo, né? Que ela era estéril e não podia, né, ter filhos. Mas ela orou e ela esperou e a vitória veio. Paulo também sofreu, foi preso, mas ele batalhou porque ele sabia que o Deus dos exércitos, o Deus que tudo podia, estava com ele. Amém. Então, quem somos nós para desistir? E olha quantas coisas eles sofreram. Paulo foi um dos personagens que sofreu muito, mas ele não parava de ministrar, de pregar a palavra de Deus. Então, quem somos nós para desistir? Então, e essa palavra eu afirmo e coloco no meu coração. Quem sou eu para desistir do meu filho? Quem sou eu para desistir do meu casamento? Quem sou eu para desistir da minha família? Quem sou eu para desistir dos meus amigos? Quem sou eu para desistir do Brasil? Quem sou eu para desistir da nação? Se o Deus que tudo fez, Ele tudo pode. Então, que nós possamos sair daqui hoje, que eu, Deus, possa sair daqui hoje, sem desistir da Tua presença. E firmes a prosseguir. Juntos nós venceremos. Amém. E se estivermos sozinhos, nós sabemos que Deus é conosco. Mas eu creio que essa igreja é uma igreja que já venceu muitas batalhas e ainda vencerá mais e mais. E eu tenho orgulho de dizer que eu sou da igreja Cristianismo Decidido, porque desde pequeno Deus ministrou no meu coração aqui dentro dessa igreja. E se hoje a minha família está aqui, é porque eu fui firme aqui, mas porque Deus teve misericórdia da minha vida. Então, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter conhecido essas irmãs maravilhosas e que ministraram no meu coração. Eu lembro lá atrás a gente ia na escolinha dominical, aqui a gente cantava. Então, quem somos nós para desistir? Com certeza a gente canta. Hoje eu vejo, e é muito difícil mesmo, às vezes você está conversando com as pessoas do tempo mais antigo, e às vezes a gente fica apavorado com a situação em que estão as coisas hoje. Porque as crianças, elas não querem mais obedecer. Você pode fazer e acontecer, mas eles não querem mais obedecer. Os jovens, muitas vezes, não querem mais ouvir. Mas qual é o nosso papel? Desistir do futuro? E hoje, a competição é muito grande, porque hoje não é mais só a televisão. Hoje tem os celulares, hoje tem tantas coisas que distraem, né, as crianças. Mas o nosso papel é orar. Amém. É orar e não desistir. Não desistir e continuar assim, ensinando o caminho a eles. Mesmo que às vezes eles não escutem. Mas eu lembro muito que a pastora sempre fala que fica enraizado. Vai ficar raiz, assim como ficou em mim. Quando eu tinha a idade do Felipe, eu vinha na igreja, mas eu também tinha algumas coisas que ainda, a fase da rebeldia, a fase das dificuldades, né? Então, mas ficou enraizado as músicas, os louvores, os corinhos, ficou enraizado as histórias bíblicas que a irmã Noralda contava, ficou
Então nós não podemos negligenciar e dizer, eles não vão escutar, então eu não vou falar. Precisamos falar e precisamos continuar orando.